Olá, meninas! Este será o tapete que vamos fazer juntas hoje, para nós ocuparmos todos aqueles retalhinhos que nós temos lá nas nossas gavetas. É uma delícia de fazer, super rápido e dá um efeito lindo perto da geladeira, no fogão, na decoração das nossas casas. É super fácil e divertido de fazer. Vamos usar um tecido, pode ser um tecido jeans, um tecido para cortina, um tecido de jeans reciclado. Nós vamos ter esse tecido na medida de 50 por 85. E vamos precisar também um outro tecido para forro, para nós fazermos uma base também nesta medida de 50 por 85. E nós vamos precisar de 6 faixas de tecido. Esse aqui pode ser o tecido, aquele TNT, um tecido só para uma basezinha. Olha que tecido fininho, é tipo um TNT, não precisa ser um tecido bom, pode ser um tecido de forro ou TNT. Nós precisamos 6 faixas medindo 12 de altura por 50, que é a mesma largura do nosso tecido. E nós vamos usar também retalhinhos. Vamos separar todos aqueles retalhinhos que nós estamos guardando durante o ano. E nós vamos passar um tanto deles para nós usar. Eles podem ser quadradinhos, eles podem ser como faixas, podem ser pedacinhos bem pequenos que nós vamos usar. Então, eu já passei uma quantia para nós usarmos neste nosso projeto. Então, eu vou pegar uma das faixas que eu cortei de 12 por 50 e vou à máquina com os meus retalhos de todos os tamanhos começar a costura. Vou mostrar para vocês como que nós vamos montar aqui para depois nós costurarmos no forro e depois colocar o jeans para fazer o acabamento. Aqui na máquina eu pego um retalhinho, coloco a minha faixa e coloco o meu retalho. Tem que ser direito com direito. E nós passamos a primeira costura. Só para firmar aqui na beiradinha. Cortamos, tiramos da máquina. Costurei o meu primeiro tecidinho, o meu tecidinho rosa. Eu pego outro retalhinho e coloco direito com direito e costuro. E assim nós vamos costurando. Outro lembrete, quando nós fazemos a costura tem que ser bem larga, porque tapete nós lavamos bastante, escovamos, então eles têm que estar com as costuras bem firmes. Até o pontinho na máquina, vocês deixem um pouquinho menor. Costurei o outro retalhinho, tiro da máquina e vou puxar ele para o lado que eu preciso. Puxo ele para cá. Agora, vou pôr outro retalhinho. Todo retalhinho que nós costuramos, nós puxamos bem. Aqui tem um pedacinho bem pequeno. Ali, faltou um pedacinho. Então, aqui eu vou colocar direito com direito e vou costurar este aqui, porque nós podemos pôr pedacinhos bem pequeno. Quanto menor os retalhinhos, mais bonito fica o nosso projeto. Essa finalidade é de nós ocuparmos todos os retalhinhos que nós tivermos nas nossas gavetas. Então, aqui eu vou costurar outro retalhinho. Você pode ir sobrepondo os retalhinhos que não tem importância, porque depois fica um trabalho lindo. Todo pedacinho pode ser em faixa, quadradinho, você vai utilizar. Costurou, corta o excesso que estava lá por baixo. Abre bem a costura aqui e vamos colocar outro tecidinho. Eu vou colocando os meus tecidinhos, vou costurar
vários tecidinhos e já mostro para vocês. Aqui eu vou costurar este aqui. Deixa eu costurar e virar para vocês verem que graça que fica. Lembrando que o ponto tem que ser menor e que nós temos que deixar sempre uma margem de costura. Uma costura mais larguinha. Olha que graça que fica os pedacinhos que ficam ali por baixo. E assim que nós vamos fazendo. Vamos costurando qualquer pedacinho que nós usar para nós, vai fazer um grande efeito. Costurei toda a minha faixa com pedacinhos menores, pedacinhos bem pequeninos, pedacinhos maiores e vou fazer o acabamento aqui com vocês. Então, eu vou pegar mais um retalhinho meu e vou colocar aqui na diagonal. Sempre nós temos que olhar que essas costuras, elas têm que estar sempre para dentro. Sempre nós temos que costurar para dentro dessas costuras, para os nossos retalhinhos ficarem bem presos. Então, vou colocar aqui e vou costurar. Costurando sempre com uma costura mais larguinha, para ter certeza que está tudo bem presinho. Abrimos aqui, olha, faltou um pedacinho lá em cima. Nós vamos ter que pôr mais um retalhinho. Escolhemos um retalhinho e vamos colocar para fechar aquele buraquinho que ficou. Então, nós empurramos bem aqui, colocamos o retalhinho e costuramos, porque depois nós cortamos os excessos. Não precisa ser retalhinho do tamanho certo. Eles podem ser pouco maior ou até bem maiorzinho. Agora eu vou virar e mostrar para vocês. Olha, agora fechou. Fechou tudo. Olha que graça que tá. Agora eu vou passar bem e depois eu vou recortar toda a volta para deixar bem do tamanho da minha faixa. Mas primeiramente eu vou passar e recortar. Amigas, costurei, passei e cortei para mostrar para vocês. Olha atrás como ficou o nosso forrinho, que é um tecidinho bem fino, e olha a parte da frente. Nós vamos precisar 6 dessas faixinhas. Então, eu vou montar todas elas nos meus tecidinhos e daí já mostro para vocês como que nós vamos montar as faixas para depois montarmos o tapete. Amigas, então costurei as 6 faixas e passei. Olha que graça que ficaram as nossas faixas. Agora, nós vamos pegar elas e vamos montar no nosso tecido, que é o nosso tecido base. Eu escolhi um tecido escuro, mas você pode fazer com tecido clarinho também, não tem problema. O que você tiver em mão. Então, nós vamos agora alinhar uma faixa aqui, bem alinhadinha. Muito bem, você pode até alfinetar. Eu vou alfinetar aqui. Ela é mais larguinha que o nosso pano, mas tem que ser mais larguinha para nós termos uma beiradinha da costura, um excesso. Aqui nós alinhamos bem com o tecido de baixo e vamos passar uma costura deste lado aqui para firmar e vamos pegar outra faixa e vamos colocar assim, ó, direito com direito e vamos costurá-la, alinhando bem. Passamos uma costura mais larguinha, abrimos essa faixa, colocamos a outra e abrimos ela também, colocamos aqui, alinhamos bem, passamos a costura e também vamos abrir. Então, eu vou costurar essas faixas aqui e já mostro para vocês. Amigas, terminei de costurar todas as faixas e olha que graça que ficou o nosso tapete. Nós usamos pedacinhos pequeninos de retalho. E olha que lindo que fica o efeito no tapete. Agora, nós vamos colocar o forro do nosso tapete e ele já estará pronto. Nós vamos alfinetar o nosso tapete no nosso forro da seguinte maneira. O tapete com o direito para fora
e o forro também com o direito para fora. Então, nós vamos alfinetar aqui. Eu vou cortar os excessos dos lados, passar uma costurinha só para firmar e daí já venho para colocar os tecidos de acabamento. Passei uma costura em toda a volta só para firmar. Eu também cortei no meu tecido azul 4 faixas. 2 faixas são mais largas que o meu tapete, 5 centímetros de cada lado, no sentido da largura, 5 de cada lado. Eu cortei 2 faixas. E cortei 2 faixas também mais larga no sentido do comprimento, 5 centímetros de cada lado. Então, eu vou à máquina, aqui estão as duas, ó. Eu vou à máquina, primeiramente, costurar estas dos lados mais compridos. Então, eu vou virar o meu tapete para o lado de trás, que ele já está com o forro, e vou costurar uma faixa deste lado. Vou alinhar bem aqui e vou passar uma costura, mais uma costura mais larguinha. Depois eu vou virar para o outro lado e costurar. Eu vou costurar aqui e já mostro para vocês. Costurei aqui do lado avesso com uma costura mais larguinha. O meu tecido não tem direito, então você, se tiver direito o teu tecido, você tem que colocar direito com direito. Então eu costurei no avesso e agora nós viramos para o direito, empurramos bem, verificamos se está bem costurado e nós vamos fazer o acabamento aqui do lado direito. Vamos dobrar uma parte para dentro e vamos deixar uma beiradinha de mais ou menos 1 centímetro, só para fazer o acabamento aqui. Eu vou trocar a linha da minha agulha para cor escura, vou passar uma costura aqui e já mostro para vocês. Nós dobramos a parte aqui para dentro, podemos deixar aqui na metade. Esta minha faixa tem 6 de largura, 6 centímetros. Então, aqui nós dobramos bem e vamos passar uma costura. Eu vou trocar a minha linha na máquina, passar essa costura e já mostro para vocês. Costurei aqui deste lado, então, do lado direito, coloquei a linha escura, porque ajuda bastante na nossa costura. Aqui tá o excessinho que ficou dos dois lados, depois nós cortamos. Eu vou fazer a mesma coisa deste outro lado. Vou virar para o lado de trás, vou alinhar a minha faixa mais longa aqui do lado mais longo e vou passar uma costura. Depois eu vou virar para o direito e vou costurar como eu fiz o outro lado. E aí já mostro para vocês como que vamos fazer deste lado. Costurei a barra dos dois lados mais compridos. Agora nós vamos cortar o excesso que nós deixamos. Vamos cortar aqui. Vamos cortar dos 4 lados. Cortamos aqui e cortamos aqui. Nós vamos fazer agora o acabamento desses dois lados mais curtos. Então, aqui nós vamos fazer o acabamento, vamos virar para o lado de trás, novamente, lado atrás, e vamos colocar aquelas 2 faixas mais curtas, uma de cada lado. Nós vamos colocar mais para lá, alinhar bem aqui, bem alinhadinho. Vou cortar um pedacinho, porque pode deixar um pouquinho menor. Ela precisa estar 2 dedos mais larga de cada lado. E vamos dobrar aqui, abraçando o nosso tapete. E vamos passar a costura em toda a extensão. E no final aqui nós também dobramos, abraçando o tapete. Eu vou passar essa costura mais larguinha e já volto para mostrar para vocês. Passei a costura aqui do lado de trás, uma costura mais larguinha. E dobrei as 2 partezinhas, aquelas sobrinhas para frente. Então, agora nós viramos para a parte da frente, empurramos bem para ver se está tudo preso e vamos fazer o acabamento aqui, como nós fizemos aqui do lado. Olha, essa partezinha nos ajuda para fazer o acabamento. Então, dobramos aqui, dobramos a metade e dobramos mais uma vez para nós fazermos essa costurinha. Então, essa costurinha, nós começamos aqui, deixamos os fios mais compridos, depois nós damos 2 nozinhos e vamos embutir. Então, eu vou passar essa costurinha
fazer esse acabamento deste lado e do outro lado igual e já mostro para vocês o nosso tapete lindamente pronto. Amigas, costurei as faixas nos outros dois cantos, menores, e olha que graça, que lindo que ficou o nosso tapete. Olhem a parte de trás, olha que graça que ficou, e a parte da frente. Olha que lindo, porque nós ocupamos todos aqueles retalhinhos que nós temos nas nossas gavetas. Este, então, foi o belo tapete que fizemos juntas hoje. Um abraço a todas de coração e fiquem com o nosso amado Jesus.